Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando, professor de História. Espero que todos estejam bem, aproveitando esse tempo de quarentena que não tem sido fácil para ninguém, mas que é necessário, né? Então, em obediência àquilo que o Ministério da Saúde pede e a Organização Mundial de Saúde também nos orienta, é necessário que fiquemos em casa. Então, fiquem em casa, aqueles que podem, claro, estudem em casa, né? E as nossas aulas durante esse tempo serão assim. Então, a aula de hoje nós vamos estudar sobre a escravidão indígena no Brasil colonial. Então, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, o primeiro contato foram com os índios, né? E no primeiro momento eles tinham que extrair o pau-brasil, né? Os portugueses. Então, o índio ele foi utilizado como uma forma de mão de obra que era escassa naquele tempo, claro. E o índio ele foi utilizado dessa forma, né, como escravo para a extração do pau-brasil. E os índios eram considerados súditos da coroa portuguesa, né? Então, escravizar é relativamente polêmico, então era um problema, muitas vezes, ter que escravizar por conta disso tudo. Mas mesmo assim, ele era legalmente possível e essa prática ela foi recorrente até o final do século XVIII. Então, quais são as principais causas e as características da escravidão indígena? Né? Então, como eu já falava, era para a extração do pau-brasil e muitas vezes esse trabalho ele era feito através do escambo. O que era o escambo? Como naquela época não existia dinheiro, né? Então, como a gente conhece hoje, não tinha cartão de crédito, não tinha nada disso, muitas vezes o trabalho do índio era feito em troca de algo. Porque o que é o escambo? O escambo é fazer troca de mercadorias ou de mão de obra de serviço. Então, muitas vezes o índio trocava essa mão de obra por um espelho, por facões, porque ele não conhecia nada disso, ou até mesmo pela famosa cachaçinha, ou seja, a aguardente. Então, o escambo é justamente isso, né? E o índio, como escravo, muitas vezes a sua mão de obra era feita para troca disso. E posteriormente os índios passaram a ser capturados e empregados em pequenas lavouras, que não foi realmente, não era fácil essa captura. E também o índio era utilizado para poder servir como guia para os portugueses, para poder desmembrar ou entrar pelo território brasileiro, que até então era um desconhecido pelos portugueses, né? E também era utilizado por quê? Porque a mão de obra africana era muito cara. Então, uma forma de tornar mais barato era justamente essa utilização do índio, né? E depois o que acontece? No decorrer do tempo, muitos índios começaram, eles não tinham aquela força toda, porque não eram acostumados com o trabalho duro. Então começavam a ficar doentes. Os portugueses, quando vieram para o Brasil, trouxeram também muitas doenças, né, como por exemplo a gripe, o sarampo, a varíola. E os indígenas começaram também a ficar doentes. Infelizmente, essas doenças, até então, por não ter um sistema imunológico forte, muitos morriam e acabou que a escravidão africana veio suplantar a escravidão indígena. E depois nós estudaremos como é que se deu a escravidão africana no nosso país, que também foi muito violenta e muito sofrimento. Espero que vocês tenham aproveitado esta aula, façam as atividades propostas, leiam o texto e nos vemos na próxima aula. Até breve. E fiquem em casa.